5 anos sem dar notícias. Ao aparecer em sua porta, o tempo parou como gotas de chuva suspensas no ar. O sol descia com languidez sobre as colinas avermelhadas do Arizona, quando Sofia Almeida sentiu que algo havia mudado no ar. Suas mãos, curtidas por anos de solidão, pararam enquanto penteava o cabelo de seu filho. Davi, com seus 4 anos recém-completos, cantarolava uma melodia inventada, alheio ao tremor que começava a percorrer o corpo de sua mãe. De sua velha cadeira de balanço na varanda, Sofia contemplava o horizonte como quem espera uma tempestade. O vento trazia consigo o aroma de terra quente e de sálvia silvestre, mas também algo mais, algo que ela reconheceria mesmo na escuridão mais profunda, o inconfundível perfume do passado. Foi então que ela o viu, primeiro como uma silhueta recortada contra o pôr do sol, depois como uma figura cada vez mais definida. O cavalo avançava com passo cansado, levantando pequenas nuvens de poeira ocre que dançavam na luz dourada do crepúsculo. O cavaleiro usava o chapéu baixo, ocultando o rosto. Mas Sofia não precisava vê-lo para saber quem era. O pente de tartaruga que segurava entre os dedos caiu no chão de madeira, produzindo um som oco que pareceu deter o tempo. Davi levantou o olhar curioso, mas os olhos de Sofia estavam fixos no homem que agora desmontava em frente à sua casa. Aqueles olhos azuis, idênticos aos de seu filho, a contemplaram de um rosto que havia envelhecido demais em 5 anos. Suas mãos ásperas, seus olhos azuis profundos como o céu do Arizona, guardavam segredos que o silêncio havia cultivado. Sofia, murmurou ele, tirando o chapéu com um gesto que ela se lembrava muito bem. Ela respirou profundamente, sentindo como cada palavra que havia ensaiado durante noites inteiras se desvanecia em sua garganta. Finalmente, com voz trêmula, mas firme, respondeu: "Você morreu para mim, Miguel. Não volte a me atormentar." Ele não respondeu, limitando-se a olhá-la com uma mistura de saudade e resignação que Sofia sentiu como uma punhalada. Sem dizer mais, Miguel Ramos montou novamente e se afastou, deixando para trás o eco dos cascos sobre a terra árida e um coração que fingia estar em paz. Quando sua silhueta desapareceu na distância, Sofia recolheu o pente e apertou a mão contra o peito, onde um relicário de prata guardava a única fotografia que tinha daquele homem. Um objeto que havia jurado jogar fora 1000 vezes, mas que continuava ali, como uma promessa que se recusava a esquecer. Sofia sentiu o coração quebrar novamente, enquanto o vento do deserto trazia o aroma de um passado que se negava a morrer. A manhã seguinte trouxe consigo o primeiro presente. Um pequeno buquê de flores silvestres amarrado com uma fita desgastada apareceu no limiar de sua porta. Sofia as reconheceu instantaneamente. Amores perfeitos roxos, os mesmos que ele costumava colher para ela nas encostas do cânion quando eram pouco mais que adolescentes sonhadores. Com dedos trêmulos, recolheu o buquê, debatendo-se entre jogá-lo no fogo ou guardá-lo como um tesouro proibido. Davi observava da mesa seus olhos azuis, os olhos de Miguel, brilhando com curiosidade infantil. "São bonitas, mamãe?" perguntou o menino, mordiscando uma fatia de pão. Sofia assentiu, incapaz de articular palavra. Ela colocou as flores em um frasco com água, situando-o no parapeito da janela, onde a luz do sol as acariciaria. Um ato de fraqueza, disse a si mesma. Uma concessão momentânea que não significava nada. Mas no dia seguinte, chegaram mais flores. E no outro, uma carta que Sofia deixou sobre a mesa sem abrir, embora seus dedos acariciassem o envelope durante horas, enquanto contemplava as estrelas de sua varanda. O povoado começava a murmurar. Red Valley sempre fora um lugar onde os segredos duravam o tempo que o vento levava para carregar as palavras de um extremo a outro. Sofia podia sentir os olhares quando levava Davi à pequena escola, quando comprava mantimentos na loja do Sanderson, quando assistia à igreja aos domingos. Ele voltou por ela, diziam alguns. Pelo menino, murmuravam outros. E embora Sofia mantivesse a cabeça erguida, por dentro sentia que cada passo que dava a aproximava de um precipício que estava evitando há 5 anos. Naquela tarde, enquanto Davi brincava na praça com sua bola de couro, Sofia o observava de um banco sob o único álamo do local. Foi então que a bola rolou para longe do menino, parando aos pés de um homem que se inclinou para pegá-la. O tempo pareceu congelar quando Miguel, agachado na altura de Davi,
Devolveu o brinquedo com um sorriso que era como olhar-se em um espelho do passado. Sofia viu o momento exato em que os olhos de Miguel se arregalaram de espanto, ao reconhecer no pequeno seus próprios traços, sua mesma expressão, sua mesma maneira de inclinar a cabeça quando algo o intrigava. Nesse instante, Sofia soube que o passado que tanto havia temido, finalmente a havia alcançado. O escritório do xerife Ricardo Soares cheirava a couro, tabaco e rancor acumulado. Sofia observava como o homem que durante 3 anos tentou ocupar o vazio que Miguel deixou, caminhava de um lado para o outro, resmungando maldições entre dentes. Sua placa brilhava sob a luz mortiça da lamparina a óleo, um símbolo de autoridade que contrastava com a fragilidade que Sofia percebia em seus movimentos nervosos. "Se maldito não tem o direito de voltar assim", cuspiu Ricardo, batendo na escrivaninha com o punho. "Não depois do que ele te fez." Sofia permaneceu impassível, suas mãos cruzadas sobre o colo, ocultando o tremor que as percorria. 5 anos atrás, quando Miguel desapareceu sem deixar rastro, Ricardo havia sido o primeiro a oferecer-lhe consolo, um ombro para chorar que, com o tempo, se tornou uma presença constante em sua vida. Ela nunca chegou a amá-lo, mas agradecia a estabilidade que proporcionava a Davi, uma estabilidade que agora ameaçava desvanecer-se como uma miragem no deserto. "Ele não fez nada de errado, Ricardo", respondeu com voz baixa. "Ele tem o direito de estar em Red Valley como qualquer outro." Os olhos do xerife escureceram. Sofia conhecia aquele olhar. Tinha visto muitas vezes quando ele bebia mais do que devia, e o fantasma do ciúme o possuía. Um arrepio percorreu suas costas, enquanto ela se levantava para ir embora. "Não quero problemas", acrescentou. "Só quero paz para meu filho." Ricardo a segurou pelo pulso com mais força do que o necessário. Suas palavras saíram como um sussurro áspero. "E quanto a nós, por acaso isso não significa nada para você?" Sofia se soltou com um movimento firme e o olhou diretamente nos olhos. "Nunca te menti, Ricardo. Nunca te prometi o que não podia te dar." Saiu do escritório de cabeça erguida, mas com o coração disparado. Ao cruzar a rua principal de Red Valley, sentiu como os olhares dos vizinhos a seguiam. Todos sabiam quem era Miguel Ramos. Todos se lembravam de como ele havia deixado a jovem Sofia Almeida grávida e depois havia desaparecido sem explicação. O que não sabiam, o que nunca haviam entendido, era a profundidade do amor que uma vez os uniu. Um amor que, apesar dos anos e da dor, continuava a bater sob as cicatrizes. Na solidão de seu quarto, naquela noite, Sofia finalmente abriu a carta de Miguel. As palavras, escritas com uma caligrafia que denotava mãos trêmulas, falavam de prisão injusta, de cartas nunca entregues, de um retorno após as grades de Yuma com a esperança de encontrá-la esperando por ele. Ao chegar à última linha, uma lágrima solitária rolou por sua face. "Passei 5 anos tentando esquecer seu rosto e falhei em cada tentativa." A carta terminava onde sempre terminara tudo entre eles, em uma promessa incompleta. A velha roda d'água que abastecia o rancho dos Almeida rangia sob a luz prateada da lua cheia. Sofia havia saído para fechar o estábulo quando sentiu sua presença. Não precisou se virar para saber que era ele. Algo na forma como o ar mudava, em como o silêncio se tornava mais denso, anunciava-lhe que Miguel estava ali entre as sombras. "Por que você voltou?" perguntou, mantendo a voz o mais firme possível, embora seu coração batesse descontrolado contra suas costelas. Miguel avançou um passo, deixando que a luz da lua iluminasse seu rosto curtido pelo sol e pelo sofrimento. Tirou o chapéu com um gesto que Sofia reconheceu como seu, aquele pequeno ritual que sempre precedera seus momentos mais honestos. "Porque passei 5 anos tentando esquecer seu rosto. E falhei", respondeu com voz rouca, repetindo as palavras de sua carta. Sofia desviou o olhar, sentindo como as lágrimas ameaçavam traí-la. A dor e a raiva de 5 anos se misturavam com uma saudade que acreditava ter sepultado. "Você me deixou sozinha", sussurrou, "com seu filho crescendo dentro de mim." Miguel deu outro passo em direção a ela, e o aroma de couro, terra e algo indefinivelmente dele inundou seus sentidos, despertando lembranças que ela havia tentado enterrar. "Eu estava na prisão de Yuma. Armaram uma cilada para mim por um roubo que não cometi." Sua voz falhou ligeiramente. "Tentei te escrever, mas quando saí e voltei,
Me disseram que você tinha se casado com o xerife, que tinha uma nova vida. A mentira que o povoado havia alimentado. O rumor que Ricardo havia ajudado a propagar para mantê-lo afastado. Sofia sentiu que o chão cambaleava sob seus pés. Eu nunca me casei com ele, esclareceu. Nunca pude. Ela se interrompeu, incapaz de terminar a frase. Nunca pude te esquecer. As palavras não ditas flutuaram entre eles, como uma confissão silenciosa. Miguel encurtou a distância entre os dois e, com infinita delicadeza, roçou a face de Sofia com seus dedos ásperos pelo trabalho. Ela fechou os olhos, permitindo-se por um instante sentir a carícia que havia ansiado em sonhos. Davi! Murmurou Miguel. É meu, não é? Ele tem meus olhos. Sofia assentiu em silêncio, sem forças para mentir. Miguel emitiu um som abafado, mistura de dor e alegria, e antes que ela pudesse reagir, seus lábios encontraram os dela. Foi um beijo longo, desesperado, carregado de tudo o que haviam silenciado durante anos. Um beijo que apagava o tempo e a distância, que falava de noites em claro e lágrimas derramadas. Quando se separaram, Sofia estava com a respiração entrecortada e as faces úmidas. Isso não deveria ter acontecido, sussurrou recuando um passo. Miguel a olhou com um sorriso triste, que lhe lembrou o jovem sonhador que ele havia sido. Porque então parece que até as estrelas esperavam por este momento. Ela se afastou tremendo e regressou à casa que havia construído sem ele, levando consigo o sabor de seus lábios e o peso de uma decisão que teria que tomar mais cedo ou mais tarde. O velho carvalho que presidia o jardim traseiro da escola de Red Valley havia sido testemunha de mais segredos do que qualquer confessionário. Sob sua sombra, Sofia observava como as crianças brincavam durante o recreio, suas risadas se misturando com o canto dos pássaros e o relincho distante dos cavalos. Davi havia deixado de lado sua timidez habitual para se juntar a um jogo improvisado de lançamento de ferraduras em um canto do pátio. Sofia o seguia com o olhar, admirando sua concentração quando se deu conta de quem estava lhes ensinando. Miguel, com a paciência de quem aprendeu que o tempo é o único luxo verdadeiro, mostrava às crianças como segurar a ferradura, como mirar, como soltar. Seus movimentos eram suaves, precisos, idênticos aos que Davi fazia de forma instintiva. A professora Helena, uma mulher de idade indefinida que havia ensinado várias gerações de habitantes de Red Valley, aproximou-se de Sofia com uma xícara de chá quente. Esse homem tem algo especial com os pequenos, comentou seguindo seu olhar, sobretudo com seu Davi. Sofia assentiu, incapaz de articular palavras. Desde seu retorno, Miguel mantivera uma distância respeitosa em público, limitando-se a saudá-la com um gesto quando se cruzavam. Mas seus olhos, esses olhos que Davi havia herdado, a seguiam como se fosse o norte de sua bússola pessoal. É difícil negar o sangue, não é? Acrescentou Helena com a sabedoria de quem viu demais. Eles têm a mesma maneira de inclinar a cabeça quando algo os intriga. E esse modo de franzir a testa é como olhar para a mesma pessoa, em épocas diferentes. Sofia sentiu um nó na garganta. Sempre temera este momento, quando a verdade que guardara durante anos se tornaria demasiado evidente para ser ignorada. Ricardo não vai aceitar bem, murmurou mais para si mesma do que para sua acompanhante. Helena lhe deu um tapinha na mão, seus olhos carregados de compreensão. Ricardo Soares tem estado apaixonado por você desde que eram crianças. Muito antes de Miguel chegar da Califórnia com seus sonhos de minas de prata, disse com suavidade. Mas o amor não pode ser forçado, Sofia. E as crianças precisam saber de onde vêm para entender quem são. O som da risada de Davi chegou até elas. Ele havia conseguido lançar uma ferradura perfeitamente ao redor do poste, e Miguel o celebrava, erguendo-o nos braços. A expressão de pura felicidade nos rostos de pai e filho, tão similares, tão perfeitamente complementares, removeu algo profundo no coração de Sofia. Talvez fosse hora de permitir que a verdade florescesse, mesmo que o processo fosse doloroso. As sementes que haviam permanecido adormecidas sob a terra árida de seu coração começavam a germinar, alimentadas pela água de um amor que, contra todo o prognóstico, havia sobrevivido ao deserto. O salão O Coiote Sedento fervilhava de atividade quando Ricardo Soares entrou, arrastando consigo o aroma de poeira e de raiva contida.
Os frequentadores, acostumados à presença do xerife, advertiram de imediato o brilho perigoso em seus olhos e guardaram um silêncio prudente. Apenas o pianista continuou tocando, embora suas notas se tornassem mais cautelosas, como se temessem provocar a tempestade que todos sentiam se aproximar. Ricardo dirigiu-se diretamente ao balcão, onde, em um canto isolado, Miguel Ramos bebia um copo de uísque, perdido em seus pensamentos. O silêncio se adensou quando o xerife parou à sua frente, sua mão perigosamente perto da pistola que pendia em seu cinto. Fora do meu estabelecimento, senhores, interveio seu Juvenal de trás do balcão. Se tem assuntos a resolver, que o façam longe das minhas garrafas. Miguel levantou o olhar e assentiu com uma calma que só serviu para enfurecer mais Ricardo. Levantou-se, deixou algumas moedas sobre o balcão e saiu para o exterior sem pressa, como se já soubesse que este confronto era inevitável. A lua cheia iluminava o beco traseiro do salão quando Ricardo o alcançou. O ar cheirava a pólvora e a ciúmes, uma mistura volátil como a pólvora molhada. Se veio procurar problemas, vai levá-los em um caixão, rosnou o xerife, com a voz espessa pelo álcool que havia consumido antes de encontrar a coragem para procurá-lo. Miguel o olhou fixamente, seus olhos brilhando com uma determinação tranquila. Não vim por você, Ricardo. Vim por ela. A raiva faiscou nos olhos do xerife. Anos de ressentimento, de viver à sombra de um homem ausente, explodiram em um rugido enquanto ele sacava sua arma. Mas antes que pudesse apontar, a voz de Sofia cortou a noite como uma faca. Basta! Ambos os homens se viraram. Ela estava ali, de pé sob a luz prateada, com uma determinação férrea em seu olhar que contrastava com o tremor apenas perceptível de suas mãos. Isso tem que acabar, declarou avançando em direção a eles. Não sou um prêmio que se possa ganhar, nem um território que se possa reivindicar. Ricardo a olhou com uma mistura de dor e fúria. Você o defende, cuspiu. Depois de tudo o que ele te fez, você não sabe o que aconteceu, interrompeu Sofia com uma voz tão firme quanto quebradiça. Nenhum de nós sabia. Miguel deu um passo em direção a ela, mas parou quando Sofia levantou uma mão silenciando-o. Durante 5 anos construí uma vida para meu filho, continuou. Uma vida onde a ausência dele era uma cicatriz, não uma ferida aberta. E agora que ele voltou, a sua voz falhou ligeiramente. Agora eu preciso de tempo. Tempo para entender, para decidir, para curar. O silêncio que se seguiu às suas palavras foi denso como a névoa que às vezes cobria o vale, nas madrugadas de inverno. Ricardo embainhou lentamente sua pistola, a derrota escrita em cada linha de seu rosto. Você nunca me amou como a ele, murmurou. Nem por um único dia. Não era uma pergunta, mas uma constatação amarga. Sofia não respondeu. Não havia necessidade. A verdade, como a água no deserto, sempre encontrava seu caminho para a superfície. Ricardo se afastou com passos pesados, deixando-os sozinhos no beco, onde o eco de um confronto evitado continuava a reverberar. Miguel e Sofia se olharam em silêncio, conscientes de que acabavam de cruzar um limiar do qual não havia retorno. Na distância, um relâmpago iluminou as montanhas. A tempestade se aproximava, tanto no céu quanto em seus corações. O sótão da casa dos Almeida era um lugar onde o tempo parecia suspenso, um santuário de poeira e memórias, onde Sofia guardava tudo aquilo que era demasiado doloroso para contemplar, mas demasiado valioso para descartar. A luz do pôr-do-sol se filtrava por uma pequena janela circular, desenhando padrões dourados sobre os objetos cobertos com lençóis amarelados. Com mãos trêmulas, Sofia retirou uma velha caixa de cedro do fundo de um baú. Ela não a abria há 5 anos, desde que soube que Miguel não regressaria e que o filho que carregava em seu ventre cresceria sem conhecer o pai. A caixa exalava um leve aroma de sândalo e de lembranças preservadas contra o esquecimento. Ao abri-la, o primeiro objeto que encontrou foi um lenço de seda azul, descolorido pelo tempo. Tinha sido o primeiro presente que Miguel lhe deu, comprado com seus primeiros ganhos na mina. Da mesma cor dos seus olhos, ele havia dito, e ela havia rido, apontando que seus olhos eram castanhos. Não quando você olha para o céu, ele havia respondido. Então eles se tornam tão profundos quanto o oceano que nunca vi. Sob o lenço, encontrou as cartas amarradas com uma fita vermelha desgastada. Cartas que falavam de sonhos, de planos,
de um futuro que se havia desvanecido como fumaça. A caligrafia de Miguel, inclinada e vigorosa, relatava suas viagens, suas descobertas, seu anseio constante por regressar a ela. No fundo da caixa repousava o objeto que mais temera encontrar: um anel de prata com uma pequena turquesa engastada. O anel de noivado que Miguel lhe havia dado na noite anterior à partida para Yuma a negócios. A noite anterior a ele desaparecer por 5 anos. Sofia o segurou entre os dedos, observando como a pedra capturava a luz do pôr do sol, transformando-a em brilhos de um azul intenso. Sem poder evitar, o deslizou em seu dedo anelar. Encaixava perfeitamente, como se sua mão tivesse mantido memória dele através do tempo. "Mamãe, o que é isso?" A voz de Davi a sobressaltou. O menino estava no limiar do sótão, seus olhos azuis, os olhos de Miguel, brilhando com curiosidade enquanto apontava para a caixa aberta. Sofia enxugou rapidamente uma lágrima e sorriu para ele, fazendo um gesto para que se aproximasse. "São lembranças, querido. Coisas que guardam histórias do passado." Davi sentou-se ao lado dela, examinando com fascinação infantil os tesouros dispostos. Pegou uma pequena figura de madeira entalhada, um cavalo em pleno galope, que Miguel havia esculpido durante as longas noites junto à fogueira. "É bonito", disse, passando seus pequenos dedos pela superfície polida. "Quem o fez?" Sofia observou seu filho, tão parecido com seu pai em gestos, que nem sequer sabia que estava replicando. A pergunta flutuava no ar como uma pena prestes a pousar. Era o momento da verdade. "Seu pai o fez", respondeu com suavidade. "Ele era muito bom em entalhar madeira." Os olhos de Davi se arregalaram de espanto e ilusão. "Meu pai? O homem que me ensinou a lançar ferraduras?" Sofia assentiu, sentindo como um peso que carregara durante anos começava a se aliviar. "Sim, Davi. O Sr. Ramos, Miguel, é seu pai." O menino contemplou a figurinha com renovada fascinação, como se agora contivesse um segredo maravilhoso. Em seguida, levantou o olhar para a mãe, e Sofia viu nesses olhos a mesma intuição profunda que sempre havia admirado em Miguel. "Por isso ele se parece tanto comigo?" perguntou com a simples lógica da infância. Sofia sorriu através das lágrimas que já não tentava conter. "Não, querido. Você se parece com ele." Davi assentiu, processando a informação com essa aceitação absoluta que só as crianças possuem. Em seguida, com delicadeza, recolocou a figura na caixa e retirou outra: um pequeno medalhão de bronze com uma rosa gravada. "Isto também é dele?" Sofia negou com a cabeça. "Isso é meu. Eu o usava no dia em que o conheci, no baile do solstício. Ele caiu enquanto dançávamos e ele o encontrou. Ele disse que era um sinal de que estávamos destinados a nos encontrar." Davi sorriu, aquele sorriso inclinado que era um eco perfeito do de Miguel. Em seguida, com uma decisão imprópria para sua idade, pegou o medalhão e o estendeu à mãe. "Você deveria usá-lo de novo", disse com seriedade, "para que ele te reconheça." Sofia pegou o medalhão, comovida pela sabedoria inocente de seu filho. O bronze estava quente ao toque, como se tivesse absorvido o calor das pequenas mãos de Davi. Nesse instante, na penumbra dourada do sótão onde havia enterrado seu passado, Sofia compreendeu que havia chegado o momento de desenterrá-lo. Não por ela, não por Miguel, mas por esse pequeno ser que era a ponte viva entre os dois. O lago, natural que se formava a meia milha do povoado, alimentado por uma nascente subterrânea, era um dos poucos lugares verdadeiramente verdes de Red Valley. De dia servia como ponto de encontro para as mulheres que lavavam a roupa e os vaqueiros que davam água ao gado. Mas à noite, sob a luz da lua, adquiria uma qualidade quase mágica, um oásis de silêncio no meio do deserto barulhento. Sofia esperava sentada sobre uma rocha plana, seus pés descalços roçando a superfície cristalina da água. Usava o medalhão de bronze pendurado no pescoço e o anel de turquesa em seu dedo. Não era uma decisão consciente, mas um ato reflexo, como se seu corpo se lembrasse melhor do que sua mente, do que significava pertencer a alguém. Escutou os passos de Miguel antes de vê-lo. Sempre havia sido assim entre eles, uma consciência mútua que transcendia os sentidos comuns. Quando ele apareceu entre os juncos, a luz prateada da lua cheia desenhou sua silhueta
como se fosse uma miragem, uma aparição do passado materializada no presente. Sua mensagem dizia que você queria falar, disse ele, parando a uma distância prudente. Sofia assentiu, indicando-lhe com um gesto para que se sentasse ao seu lado. O aroma de terra molhada e das flores noturnas que cresciam ao redor do lago envolvia o momento em uma intimidade quase sagrada. Eu contei a Davi que você é o pai dele, começou, observando como as palavras caíam entre eles como pedras em águas tranquilas, criando ondas expansivas. Ele tinha o direito de saber. Miguel prendeu a respiração, e quando falou, sua voz estava carregada de emoção mal contida. O que ele disse? Um sorriso suave curvou os lábios de Sofia. Ele disse que isso explicava por que vocês se pareciam tanto, as crianças. Tem uma maneira simples de aceitar as verdades complicadas. O silêncio que se seguiu não era incômodo, mas cheio de perguntas não formuladas, de confissões pendentes, de esperanças recém-nascidas. Preciso saber o que aconteceu, Miguel, disse finalmente Sofia, encarando os olhos azuis que tanto havia evitado. Toda a verdade. Não mais fragmentos, não mais cartas pela metade. Preciso entender. Ele assentiu, passando uma mão pelo rosto curtido. Quando começou a falar, sua voz tinha a qualidade áspera de quem guardou uma história por tempo demais. Contou sobre a viagem a Yuma, sobre os negócios que iriam garantir o futuro deles juntos. Sobre como, ao retornar ao hotel uma noite, encontrou 2 homens revistando seu quarto. A briga que se seguiu, os tiros, um homem ferido. Miguel fugindo, sabendo que sua palavra contra a deles não valia nada em uma cidade onde era um forasteiro. Eles me pegaram no dia seguinte, continuou. Me acusaram de roubo e de tentativa de assassinato. O juiz me deu 5 anos na prisão territorial. Sofia escutava com o coração apertado, imaginando Miguel em uma cela escura, enquanto ela o amaldiçoava por tê-la abandonado. Eu te escrevi toda semana durante o 1º ano. Sua voz falhou ligeiramente. Depois me disseram que você tinha se casado com o xerife Soares, que tinha um filho com ele. Eu parei de escrever então. A revelação caiu sobre Sofia como um balde de água gelada. Quem te disse isso? Um guarda que estava de passagem por Red Valley. Ele conhecia Ricardo. A peça final do quebra-cabeça encaixou com dolorosa clareza. Ricardo, consumido pelo ciúme, havia garantido que Miguel nunca regressaria. As cartas que nunca chegaram. As mentiras que haviam alimentado seu ódio. 5 anos perdidos pela manipulação de um homem que havia confundido posse com amor. Lágrimas silenciosas corriam pelas faces de Sofia, brilhando como prata líquida sob a luz da lua. Miguel, com infinita delicadeza, as secou com o polegar, seu toque apenas um sussurro sobre sua pele. Não chore pelo tempo perdido, murmurou. Chore pelo tempo encontrado. Sem poder se conter mais, Sofia se inclinou em direção a ele e apoiou a testa contra seu ombro. Ele cheirava a couro, a suor limpo, a lar. Os braços de Miguel a rodearam com uma ternura que contrastava com a força evidente de seus músculos. Eu te odiei tanto, confessou ela contra o peito dele. E nunca deixei de te amar, nem por um único dia. Ele a apertou com mais força, como se temesse que ela fosse se desvanecer. Seus lábios roçaram o cabelo dela em um beijo quase imperceptível. Cada noite, naquela cela, eu fechava os olhos e imaginava este momento, sussurrou. Seu rosto era a única coisa que me mantinha são. Quando finalmente se separaram o suficiente para se olharem nos olhos, algo havia mudado. A barreira invisível que haviam mantido entre eles havia se dissolvido, deixando em seu lugar uma promessa silenciosa. Um novo começo. O que faremos agora? Perguntou ela com a vulnerabilidade de quem perdeu e recuperou a esperança vezes demais. Miguel tomou as mãos dela entre as suas, seus dedos calejados acariciando suavemente o anel de turquesa que ela voltava a usar. Um dia de cada vez, Sofia, respondeu. Construiremos o que deveria ter sido, um dia de cada vez. No lago, a lua se refletia perfeita e imóvel, testemunha silenciosa de uma ferida que começava a cicatrizar sob a luz de sua confissão. A praça central de Red Valley fervilhava de atividade naquela manhã de mercado.
Bancas de frutas, verduras e artesanato local se estendiam sob toldos coloridos que ondulavam com a brisa suave. Sofia percorria as bancas com Davi pela mão, parando, ocasionalmente, para examinar os produtos ou trocar saudações com vizinhos. O ambiente era festivo, mas Sofia podia sentir os olhares, os cochichos que se interrompiam quando ela passava muito perto. A notícia de sua reconciliação com Miguel havia se espalhado como fogo na pradaria seca. Alguns aprovavam, lembrando o amor que outrora unira o jovem casal. Outros, leais a Ricardo, viam com desconfiança o retorno do forasteiro, que havia alterado o precário equilíbrio do povoado. "Olha, mamãe!" exclamou Davi, apontando para uma banca onde um ancião vendia pequenas esculturas de madeira. "São como as do papai." A palavra papai na boca de seu filho ainda lhe causava um sobressalto. Era ao mesmo tempo estranha e perfeitamente natural, como um rio que finalmente encontra seu curso depois de anos desviado. Enquanto se aproximavam da banca, Sofia avistou Miguel do outro lado da praça. Ele estava conversando com o ferreiro, provavelmente sobre o trabalho que havia conseguido como ajudante na forja. Seus olhares se cruzaram por cima da multidão e o brilho nos olhos dele a fez corar como uma adolescente. Foi então que aconteceu. Um cavalo descontrolado irrompeu na praça, arrastando atrás de si os restos de uma carroça destruída. As pessoas gritavam e se afastavam de seu caminho, mas Davi, fascinado pelo animal, soltou a mão de sua mãe e correu em direção ao centro da praça. "Davi, não!" gritou Sofia, paralisada pelo horror. Tudo aconteceu em um instante que pareceu se estender eternamente. O cavalo investindo, Davi imóvel em meio à sua trajetória e Miguel, movendo-se com a velocidade do raio, atirando-se em direção ao menino. Em um movimento fluido, ele empurrou Davi para fora do caminho justo quando o animal o alcançava. O impacto foi brutal. O corpo de Miguel foi arremessado vários metros, caindo sobre a poeira com um golpe surdo que Sofia sentiu como seu. Um grito dilacerante escapou de sua garganta enquanto corria em direção a ele, com Davi ileso mas aterrorizado a poucos passos. O sangue já encharcava a camisa de Miguel quando ela se ajoelhou ao seu lado. Ele estava com os olhos fechados e um corte profundo na testa, do qual manava um fio escarlate que contrastava terrivelmente com a palidez repentina de seu rosto. "Miguel, por favor", suplicou tomando sua mão inerte entre as suas. "Não me deixe de novo. Não agora." Davi se aproximou trêmulo, seus pequenos ombros sacudidos por soluços incontroláveis. "Papai", chamou com voz embargada. "Papai, acorde!" O doutor Silva abriu caminho pela multidão que se havia reunido ao redor, sua maleta preta firmemente segura em uma mão. Com movimentos precisos, examinou Miguel, seu rosto impassível, mas seus olhos revelando a gravidade da situação. "É preciso levá-lo para a enfermaria", ditaminou. "Agora." 4 homens carregaram Miguel com cuidado e o transportaram através da praça, deixando atrás de si um rastro de gotas carmesim que afundavam na terra sedenta de Red Valley. Sofia os seguia como em transe, segurando Davi contra o peito, sussurrando orações que acreditava esquecidas. Na pequena enfermaria, com cheiro de álcool e ervas medicinais, o doutor trabalhou durante o que pareceu uma eternidade. Costurou feridas, enfaixou contusões, aplicou cataplasmas. Finalmente, quando o sol começava a se pôr, saiu para a pequena sala de espera onde Sofia aguardava, com Davi dormindo de exaustão em seu colo. "Ele tem 3 costelas quebradas e uma concussão grave", informou o médico, limpando as mãos ensanguentadas com um pano. "Há hemorragia interna, mas acredito que a controlei. Agora tudo depende de sua força." Ele vai ficar bem?" A voz de Sofia mal um sussurro. O Dr. Silva, com a honestidade brutal de quem viu homens fortes demais sucumbirem a seus ferimentos, respondeu: "Se ele sobreviver à noite, terá uma chance." Sofia assentiu, engolindo o nó de terror que lhe apertava a garganta. Despertou suavemente Davi e o confiou à esposa do doutor, que prometeu levá-lo para a casa dos Almeida e cuidar dele enquanto ela velava Miguel. No quarto iluminado unicamente por uma lamparina a óleo, Miguel jazia imóvel, seu peito enfaixado subindo e descendo com respirações superficiais e dolorosas. Sofia sentou-se junto à cama
e segurou a mão dele, notando o quão fria estava. Não se atreva a me deixar agora, sussurrou ferozmente. Não quando acabamos de nos reencontrar. Não quando Davi acabou de conhecer o pai. Não se atreva, Miguel Ramos. Lá fora, o vento do deserto começou a soprar, trazendo consigo o aroma de chuva distante. Uma tempestade se aproximava de Red Valley, tanto no céu quanto em seus corações. As horas deslizavam como sombras pelas paredes caiadas da enfermaria. Sofia permanecia junto à cama de Miguel, trocando os panos úmidos sobre sua testa ardente, umedecendo seus lábios ressecados, sussurrando palavras de encorajamento, quando os espasmos de dor o sacudiam em sua inconsciência. A febre havia surgido pouco depois da meia-noite. Um inimigo silencioso mais perigoso do que as feridas visíveis. O Dr. Silva entrava e saía, seu rosto cada vez mais sombrio enquanto preparava tinturas e cataplasmas que pareciam ter pouco efeito. Por que ele não melhora? Perguntou Sofia, quando o médico verificava o pulso de Miguel pela enésima vez. A infecção, respondeu ele de forma concisa. O golpe do casco deve ter arrastado sujeira para a ferida. Estamos lutando contra algo que não podemos ver. Sofia apertou com mais força a mão de Miguel, como se pudesse transmitir-lhe sua própria força vital através do contato. Ela não podia perdê-lo. Não assim. Não quando o destino finalmente lhes havia concedido uma segunda chance. A porta se abriu com um rangido, revelando uma figura inesperada. Ricardo Soares parou no limiar. Seu rosto uma máscara indecifrável, enquanto observava o homem inconsciente e a mulher que velava por ele com devoção febril. Helena está com o menino, informou sua voz rouca, mas desprovida da hostilidade habitual. Diz que ele está bem, só assustado. Sofia assentiu, agradecida, mas surpresa por sua presença. Eu vi, continuou Ricardo, dando um passo em direção ao quarto. Vi o que ele fez pelo pequeno. Ele se atirou sem pensar. Seus olhos percorreram o corpo maltratado de Miguel, e algo parecido com respeito surgiu em seu olhar. Sempre foi assim, respondeu Sofia com um sorriso triste. Age primeiro, pensa depois. Um silêncio carregado de significado se instalou entre eles. Finalmente, Ricardo tirou algo do bolso e o depositou sobre a pequena mesa ao lado da cama. Era uma insígnia de prata, polida e brilhante. Encontrei isso no escritório do telégrafo quando investigava o passado dele, explicou. É autêntica. Ele era ajudante do xerife em um condado na Califórnia antes de vir para o Arizona. Sofia pegou a insígnia, sentindo seu peso frio contra a palma da mão. Uma peça a mais do quebra-cabeça que era Miguel Ramos. Um homem que havia guardado mais segredos do que ela havia imaginado. Por que você está me mostrando isso agora? Perguntou confusa por esse gesto inesperado. Ricardo passou uma mão pelo rosto cansado. E quando falou, havia uma resignação digna em sua voz. Porque ele arriscou a vida pelo seu filho. Pelo filho de vocês. Fez uma pausa dolorosa. E porque eu nunca o teria feito. Não com essa certeza instintiva. Há coisas que não se podem fingir, Sofia. O amor verdadeiro é uma delas. Sofia sentiu que as lágrimas ameaçavam transbordá-la novamente. Não por dor desta vez, mas pela estranha paz que nascia da honestidade brutal de Ricardo. Sinto muito, murmurou. Nunca quis te machucar. Ricardo negou com a cabeça, um sorriso amargo curvando seus lábios. A culpa nunca foi sua. Não se manda no coração. Olhou para Miguel e acrescentou em voz baixa. Diga a ele que se ele sobreviver, ele tem meu respeito. E meu cargo de ajudante se ele o quiser. Red Valley precisa de homens como ele. Com um último aceno de cabeça, Ricardo se dirigiu à porta. Antes de sair, parou e, sem se virar, acrescentou. Há algo mais que você deve saber. Recebi um telegrama esta manhã. Prenderam os homens que o incriminaram em Yuma. 2 golpistas procurados em 3 territórios. O nome dele foi oficialmente limpo. A porta se fechou atrás dele, deixando Sofia com a insígnia de prata em uma mão e a mão de Miguel na outra, enquanto as peças dispersas de suas vidas começavam finalmente a se encaixar em um padrão que fazia sentido. Você ouviu isso? Sussurrou para Miguel, inclinando-se para beijar sua testa ardente. Você está livre, completamente livre, finalmente. Agora você só precisa acordar. Como resposta à sua súplica, os dedos de Miguel se moveram ligeiramente entre os dela. Um movimento quase imperceptível, mas suficiente para acender a chama da esperança no coração de Sofia. Lá fora, a chuva começou a cair sobre Red Valley,
a primeira em meses. Um batismo de água fresca que lavava o pó acumulado, preparando o terreno para um novo crescimento. A luz tênue do amanhecer filtrava-se pela pequena janela da enfermaria, desenhando padrões dourados sobre os lençóis brancos. Sofia, exausta após uma noite de vigília, havia sucumbido finalmente ao sono, sua cabeça apoiada na beirada da cama, uma mão ainda entrelaçada à de Miguel. Foi o roçar de uns dedos em seu cabelo que a despertou. Um contato tão leve que a princípio acreditou ter sonhado. Quando levantou o olhar, encontrou os olhos azuis de Miguel abertos e lúcidos, observando-a com uma mistura de dor e adoração que lhe roubou o fôlego. "Você está aqui", sussurrou ele com voz rouca pela secura e pelo desuso. Pensei que fosse um sonho. As lágrimas brotaram instantaneamente, embaçando a visão de Sofia enquanto se levantava, incapaz de articular palavra. Com mãos trêmulas, ofereceu-lhe água, segurando sua cabeça com delicadeza para que pudesse beber. "Davi?" Foi a primeira coisa que perguntou depois, o medo repentino escurecendo seus olhos. "Ele está bem", apressou-se a tranquilizá-lo. "Nenhum arranhão. Graças a você." O alívio relaxou visivelmente os traços tensos de Miguel. Ele tentou se mover, mas uma careta de dor cruzou seu rosto quando suas costelas quebradas protestaram. "Quieto", ordenou Sofia, colocando uma mão suave, mas firme em seu ombro. "O doutor diz que você precisa de repouso absoluto." Ele assentiu, recostando-se novamente contra os travesseiros. Seu olhar percorreu o rosto de Sofia, detendo-se nas sombras sob seus olhos, nos rastros de lágrimas secas em suas faces, no cabelo despenteado pela noite de angústia. "Você nunca esteve mais linda", murmurou com um sorriso fraco, mas genuíno. Sofia soltou uma risada entrecortada, mistura de alívio e emoção. "E você nunca teve uma aparência pior, Miguel Ramos", respondeu secando as lágrimas com o dorso da mão. "Mas você continua sendo o homem mais bonito que já vi." O sorriso dele se ampliou, revelando por um instante o jovem despreocupado que havia sido antes que a vida os separasse. Em seguida, com esforço, levantou uma mão e roçou a face de Sofia, seus dedos ainda frios contra a pele quente. "Eu te vi", disse com voz baixa, mas clara, "enquanto eu estava lá em algum lugar entre este mundo e o outro. Eu te vi como na primeira vez, com aquele vestido azul no baile do solstício, rindo enquanto dançávamos sob as estrelas." Sofia pegou a mão dele e a apertou contra sua face, fechando os olhos para conter novas lágrimas. "Eu estive tão perto de te perder", sussurrou. "De novo." "Mas você não perdeu", respondeu ele. "Algo me trouxe de volta. Sua voz me chamando na escuridão, dizendo-me para não ousar te deixar." O som de pequenos passos apressados interrompeu o momento íntimo. Davi apareceu na porta, seus olhos enormes fixos na figura de seu pai na cama. Helena, que o acompanhava, trocou um olhar com Sofia e, com um sorriso compreensivo, retirou-se discretamente, fechando a porta atrás de si. "Papai?" A voz de Davi era apenas audível, tingida de medo e esperança em partes iguais. Miguel estendeu uma mão em direção a ele, ignorando a dor que o movimento lhe causava. "Olá, campeão", cumprimentou com um sorriso que iluminou seu rosto pálido. "Você está bem?" Davi assentiu, aproximando-se cautelosamente da cama. Sofia o levantou e o sentou com cuidado ao lado de Miguel, certificando-se de que não tocasse as áreas enfaixadas. "Você salvou minha vida", disse o menino com a solenidade de quem compreende o peso dessas palavras, apesar de sua pouca idade. "Você salvou a minha", respondeu Miguel, sua voz carregada de emoção, enquanto seus olhos, idênticos aos do menino, se enchiam de lágrimas contidas. "Desde o momento em que você nasceu." Davi, com a intuição natural das crianças para os momentos transcendentais, inclinou-se e beijou a face de seu pai. Em seguida, tirou algo do bolso. A pequena figura entalhada do cavalo que Sofia lhe havia mostrado na caixa de lembranças. "Eu trouxe isto para você", disse, colocando-a sobre a mesa ao lado da cama, "para te proteger enquanto você se cura." Miguel olhou para a figura, reconhecendo-a imediatamente. Seus dedos a roçaram com reverência, como se tocasse um talismã sagrado. "Eu a entalhei pensando em nós", explicou com a voz embargada pela emoção, "em como cavalgaríamos juntos algum dia, os três, livres como o vento." Sofia observava a cena, seu coração tão cheio que parecia prestes a transbordar. Pai e filho, tão similares, tão perfeitamente complementares.
O sangue chamando o sangue, através do tempo e da distância. Nesse momento, com a luz dourada do amanhecer banhando o pequeno quarto, ela soube com certeza que haviam atravessado o pior. Que as feridas, tanto as visíveis quanto as invisíveis, começavam finalmente a sarar. O deserto, esse vasto espaço de provas e renascimentos, lhes havia devolvido o que outrora lhes arrebatou. Não exatamente igual, mas transformado pelo tempo e pelo sofrimento. Mais forte, mais profundo, mais verdadeiro. Como as plantas do deserto que florescem após a chuva, o amor deles havia sobrevivido à seca, esperando pacientemente o momento de voltar à vida. A casa no final do caminho de Álamos estava abandonada há anos, desde que o velho Jenkins partiu para a Califórnia em busca de ouro e nunca mais voltou. Era pequena, mas sólida, com paredes de adobe que mantinham o interior fresco, mesmo nos dias mais quentes do verão do Arizona. O terreno que a rodeava, embora ressecado e descuidado, tinha potencial. Um poço próximo prometia água suficiente para uma horta modesta. Miguel, ainda com o torso enfaixado sob a camisa, mas já capaz de se mover sem ajuda, percorria o perímetro com passos lentos, mas decididos. Seus olhos semicerrados contra o sol da tarde avaliavam vigas, mediam distâncias, imaginavam possibilidades. Sofia o observava da sombra do alpendre desmantelado, com Davi brincando a seus pés. O Dr. Silva havia permitido que Miguel deixasse a enfermaria há uma semana, com instruções estritas de não fazer esforços. Instruções que ele ignorava sistematicamente, para a frustração de Sofia e diversão do médico, que havia comentado que só os teimosos sobrevivem neste deserto. "O que você acha?" perguntou Miguel, virando-se para ela com aquele sorriso que ainda lhe acelerava o pulso. Poderia ser um lar? Sofia deixou seu olhar percorrer a estrutura simples. As janelas sem vidros, o telhado que precisaria de reparos substanciais antes da estação das chuvas. Em seguida, olhou para Miguel com o sol iluminando seu cabelo escuro e para Davi, que havia começado a construir pequenas casas de pedras e gravetos, imitando o pai. "Já é", respondeu com simplicidade. "Um lar são as pessoas, não as paredes." O sorriso de Miguel se alargou, iluminando seus olhos com aquela faísca que ela havia acreditado perdida para sempre. Ele se aproximou e tomou suas mãos entre as suas, ásperas, mas infinitamente ternas. "Então, é um sim? Começaremos de novo aqui?" Sofia assentiu, sentindo como uma serenidade que acreditava esquecida se instalava em seu peito. "Contanto que haja espaço para meus livros", acrescentou com um sorriso, "e para aquele piano que você me prometeu há 5 anos. Miguel riu, um som que a cada dia se tornava mais natural, menos tingido pelas sombras do passado. "Será a primeira coisa que traremos", prometeu, inclinando-se para beijá-la suavemente. "Depois da cama, é claro." Sofia corou, mas sua risada se uniu à dele. Davi os olhou com curiosidade de seu jogo, acostumando-se ainda a essa nova dinâmica. A ter um pai que o olhava como se fosse um milagre, a ver sua mãe rir com abandono. Uma carroça se aproximava pelo caminho empoeirado, fazendo com que os 3 se virassem para olhar. Para surpresa de Sofia, não era uma, mas várias que se aproximavam. Na frente, conduzindo a primeira com expressão determinada, vinha Helena. "O que é isso?" murmurou Sofia, enquanto a comitiva parava em frente à casa. Das carroças começaram a descer vizinhos de Red Valley, o ferreiro e sua família, a viúva Preston com suas filhas adolescentes, o velho seu Juvenal do salão, vários vaqueiros dos ranchos próximos, e inclusive, para espanto de Sofia, Ricardo Soares usando sua placa de xerife, mas sem o senho franzido, que havia sido sua expressão habitual durante semanas. Helena se aproximou sorrindo amplamente. "Pensamos que vocês poderiam precisar de algumas mãos adicionais", explicou, enquanto os homens começavam a descarregar ferramentas, madeira, sacos de cal e outros materiais de construção. "Red Valley cuida dos seus." Sofia sentiu que os olhos se enchiam de lágrimas. Depois de anos sendo a forasteira, a mãe solteira objeto de olhares compassivos e murmúrios pelas costas, ser reconhecida como parte da comunidade, a comovia profundamente. Miguel, igualmente emocionado, apertou a mão de Helena com força. "Não sei como agradecer." A professora negou com a cabeça, interrompendo-o. "Você salvou uma de nossas crianças. Além disso", acrescentou com uma piscadela para Sofia, "todos nós vimos como você a olha,
Como você sempre a olhou. Algumas histórias merecem um final feliz. Os homens já estavam se organizando, atribuindo tarefas, avaliando o que precisava ser reparado primeiro. As mulheres estendiam toalhas sob os álamos, preparando uma refeição comunitária para os trabalhadores. Davi corria entre todos, recebendo tapinhas carinhosos e oferecendo-se para ajudar em cada tarefa, por menor que fosse. Ricardo se aproximou de Miguel com passos medidos, mas sem hostilidade. Estendeu a mão que Miguel apertou sem hesitar. Minha oferta continua de pé, disse o xerife. Red Valley precisa de um ajudante que saiba lidar com situações difíceis. A vaga é sua se você a quiser. Miguel olhou para Sofia. Uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela assentiu quase imperceptivelmente. Seria uma honra, respondeu Miguel acrescentando com um sorriso inclinado. Xerife. O título que até há pouco teria sido pronunciado com ressentimento, agora soava a respeito. Ricardo assentiu, com um sorriso breve, mas sincero, e se afastou para se juntar aos homens que já haviam começado a substituir as vigas podres do telhado. Em meio ao burburinho, Sofia sentiu que algo se fechava e algo novo começava. As cicatrizes continuariam ali, em Miguel nela. Na relação cautelosa, mas cordial com Ricardo, nas lembranças de 5 anos de separação. Mas já não doíam da mesma maneira. Como o deserto depois da chuva, haviam florescido nos lugares mais inesperados. O vento do entardecer agitava suavemente as cortinas recém-penduradas, trazendo consigo o aroma da terra umedecida e das primeiras flores que Sofia havia plantado ao redor da casa. 2 meses haviam se passado desde aquela jornada em que o povoado inteiro se apresentou para ajudá-los a reconstruir a velha propriedade dos Jenkins. 2 meses de trabalho constante, de pequenos progressos diários, de criar um lar desde os alicerces. Sentada em frente ao piano que Miguel havia trazido de Tucson, cumprindo sua promessa, Sofia deixava que seus dedos acariciassem as teclas amareladas. Fazia anos que não tocava. O instrumento que havia na casa de seus pais havia sido vendido após a morte deles para pagar dívidas. A melodia surgia hesitante no início, depois com mais segurança, enchendo a pequena sala com notas que pareciam suspensas na luz dourada do crepúsculo. Davi, sentado a seus pés, escutava com os olhos fechados e uma expressão de absoluta serenidade em seu rosto infantil. Ele havia crescido nestes meses, não apenas em estatura, mas em confiança. Ter um pai, descobrir dia a dia as semelhanças entre os dois, ser testemunha do amor renascido entre seus pais, o havia transformado. Já não era o menino calado que se escondia atrás das saias de sua mãe. Agora corria livremente pelo deserto, recolhendo pedras de formas curiosas que Miguel lhe ensinava a identificar, aprendendo a montar o pequeno pônei que lhe haviam dado em seu 5º aniversário. O som de cascos se aproximando interrompeu a música. Davi levantou-se de um salto, reconhecendo o ritmo particular do cavalo de seu pai. — É o papai! Exclamou, correndo em direção à porta. Sofia sorriu, fechando suavemente a tampa do piano. Ela se aproximou da janela, observando como Miguel desmontava com um movimento fluido que já não mostrava rastros dos ferimentos sofridos. A placa de ajudante do xerife brilhava em seu peito, captando os últimos raios do sol poente. Davi saiu disparado em direção a ele, e Miguel o recebeu erguendo-o nos braços com uma risada que chegou até Sofia como música. Ela os observou conversar animadamente, enquanto Miguel conduzia o cavalo em direção ao pequeno estábulo, com Davi caminhando ao seu lado, imitando inconscientemente seus gestos. Quando entraram na casa, Miguel carregava Davi em seus ombros e ambos riam de alguma piada compartilhada. Sofia os recebeu com um sorriso, aceitando o beijo que Miguel depositou em seus lábios. — Está cheirando maravilhosamente, comentou ele, aspirando com apreço o aroma que emanava da cozinha. — Ensopado. Sofia assentiu, tirando Davi de seus ombros e o colocando no chão. — Vá lavar as mãos, indicou, e o menino saiu correndo em direção à parte de trás da casa, onde haviam instalado uma pequena bomba d'água. Quando ficaram a sós, Miguel rodeou a cintura de Sofia com seus braços, atraindo-a para si com uma intensidade que ainda a surpreendia. Seus lábios encontraram os dela, em um beijo mais profundo, mais íntimo, que falava de noites compartilhadas e promessas cumpridas. — Senti sua falta, murmurou contra seu pescoço,
onde seu hálito quente provocou um arrepio prazeroso. O dia todo, Sofia sorriu, apoiando as mãos no peito dele, sentindo sob seus dedos o bater forte e constante de seu coração. Você esteve fora por apenas 8 horas, lembrou-lhe com fingida severidade. Ele encolheu os ombros, aquele sorriso inclinado que tanto amava iluminando seus olhos azuis. Uma eternidade, declarou dramaticamente, fazendo-a rir. Enquanto jantavam, Miguel lhes contou sobre seu dia. A caravana que havia escoltado parte do caminho para Tucson, as notícias que o trem havia trazido sobre uma possível extensão da ferrovia até Red Valley, os planos do prefeito para construir uma nova escola agora que o povoado crescia. Você seria a professora? Perguntou a Sofia, sabendo que ela havia ajudado Helena com algumas aulas desde que haviam se estabelecido na casa. Todos dizem que você tem um dom com as crianças. Sofia refletiu, surpresa com o quão atraente a ideia lhe parecia. Antes de Davi nascer, ela havia sonhado em ensinar. Depois, a sobrevivência havia ocupado todos os seus pensamentos. Agora, com a estabilidade recuperada, esses sonhos antigos voltavam a parecer possíveis. Eu gostaria, admitiu, se a escola nova se concretizar. Davi, que havia escutado atentamente enquanto devorava sua janta, interveio. Você seria a melhor professora do mundo, declarou com absoluta convicção, provocando o riso de seus pais. Depois de colocar Davi para dormir, Sofia e Miguel saíram para a varanda, onde 2 cadeiras de balanço esperavam lado a lado. Haviam se acostumado a terminar cada dia assim, contemplando as estrelas que brilhavam com intensidade impressionante no céu limpo do deserto, trocando pensamentos, sonhos, planos, para um futuro que agora parecia se estender diante deles, como um caminho aberto. Miguel tirou algo do bolso, uma pequena caixa de veludo desgastado que Sofia reconheceu de imediato. Ela se havia visto anos atrás, na noite anterior a Miguel partir para Yuma, quando ele lhe havia pedido em casamento e ela havia aceitado. O anel que continha, uma delicada peça de prata com uma turquesa engastada, havia permanecido na caixa de lembranças durante 5 anos, até que Miguel regressou. Sei que você já o está usando, disse apontando para o anel que adornava o dedo de Sofia há meses. Mas eu queria fazer as coisas corretamente desta vez. Ajoelhando-se diante dela nas tábuas da varanda, tomou sua mão e a olhou com uma intensidade que a deixou sem fôlego. Sofia Almeida, você me daria a honra de ser minha esposa? Não daqui a algum tempo indeterminado, mas neste sábado, na pequena igreja de Red Valley, na frente de nosso filho e de todos aqueles que nos ajudaram a nos reencontrar. Lágrimas de felicidade turvaram a visão de Sofia enquanto ela assentia, incapaz de falar. Miguel deslizou o anel em seu dedo, junto ao que ela já usava, simbolizando a continuidade de um amor que havia sobrevivido à separação, à dor, ao tempo. Quando se beijaram sob as estrelas, com o vento do deserto como única testemunha, Sofia sentiu que, finalmente, havia chegado em casa. Não a um lugar físico, mas a esse espaço intangível onde o coração encontra paz. No horizonte, as montanhas se recortavam como guardiões silenciosos de sua felicidade recuperada. A terra prometida que haviam buscado sempre estivera ali esperando por eles. Só precisavam se encontrar a si mesmos para reconhecê-la. O sol nascente pintava o deserto com tons dourados e avermelhados, transformando a paisagem árida em uma visão quase mágica. Sentada sobre uma rocha plana na pequena elevação atrás de sua casa, Sofia contemplava o amanhecer, com a tranquilidade de quem encontrou seu lugar no mundo. O vestido branco que usava ondulava suavemente com a brisa matinal, assim como o véu preso com flores silvestres que coroava seu cabelo escuro. A seus pés, estendido como um tapete natural, florescia um manto de pequenas flores roxas e amarelas, um milagre efêmero que o deserto concedia após as raras chuvas. Era o dia de seu casamento. Não o que haviam planejado 5 anos atrás, mas um novo, nascido das cinzas daquele sonho interrompido. Uma celebração não apenas de seu amor por Miguel, mas da resistência do espírito humano, da capacidade de renascer depois da tempestade. O som de passos sobre a terra seca a alertou de que já não estava sozinha. Ela se virou, esperando ver Helena, que havia prometido ajudá-la com os últimos detalhes. Em seu lugar encontrou Davi, extraordinariamente formal com seu terno novo, observando-a com os olhos muito abertos.
Você está linda, mamãe, declarou com a honestidade absoluta da infância. Sofia sorriu, estendendo os braços para ele. O menino correu ao seu encontro, cuidadoso para não amassar sua roupa, e sentou-se ao seu lado, contemplando também o horizonte que despertava sob a luz crescente. Você está nervosa? Perguntou com aquela intuição que sempre a surpreendia. Sofia refletiu por um momento. Ela estava. Havia uma agitação em seu interior, certamente, mas não era medo nem dúvidas. Era mais como a antecipação que a terra sente antes da chuva, um anseio doce e expectante. Estou em paz, respondeu finalmente. E você? Você está pronto para ser o padrinho mais importante do mundo? Davi assentiu solenemente. Miguel havia insistido que seu filho fosse quem os acompanhasse ao altar, quem levasse os anéis que simbolizariam sua união oficial. É a ponte que nos uniu quando tudo parecia perdido, ele havia dito. É justo que seja ele quem cele nossa promessa. Papai diz que depois de hoje seremos oficialmente uma família, comentou Davi, brincando com uma pequena flor silvestre. Mas nós já somos, não somos? Desde há muito tempo. Sofia o abraçou, comovida pela sabedoria que às vezes emanava daquele pequeno ser que era a melhor parte dela e de Miguel. Sim, meu amor, confirmou. Somos desde o momento em que seu pai regressou e nos reconhecemos, os três, como parte de um mesmo todo. O som de um sino chegou do povoado, anunciando a hora. Davi se levantou de um salto, subitamente ansioso. É hora! Exclamou. Helena disse que viria nos buscar quando o sino tocasse. Sofia assentiu, levantando-se e alisando seu vestido com mãos ligeiramente trêmulas. Era hora de completar o círculo, de fechar finalmente uma história para começar outra. A pequena igreja de Red Valley nunca esteve tão cheia. Vizinhos, amigos, até mesmo viajantes de passagem haviam se reunido para testemunhar a união de Sofia Almeida e Miguel Ramos. A notícia de sua história, da separação forçada e do reencontro milagroso, havia se espalhado além dos limites do povoado, adquirindo contornos quase lendários. Miguel esperava junto ao altar, imponente em seu terno escuro e seu olhar fixo na porta por onde ela entraria. Ao seu lado, Ricardo Soares, vestido com o uniforme completo de xerife, cumpria com dignidade o papel de padrinho, um símbolo de reconciliação e novos começos que havia comovido todo o povoado. Quando a música começou e as portas se abriram, Sofia avançou com passos seguros, segurando a mão de Davi, que caminhava orgulhoso ao seu lado. Não havia ninguém para entregá-la. Ela se entregaria a si mesma, por escolha e convicção. Os olhos de Miguel, esses olhos azuis que tanto amava, se iluminaram ao vê-la. Havia adoração em seu olhar, mas também algo mais profundo. Reconhecimento. O reconhecimento de duas almas que se encontraram através do tempo e da distância, que haviam superado obstáculos que teriam destruído amores menos verdadeiros. A cerimônia foi simples, mas emotiva. Quando trocaram votos, o fizeram com palavras próprias, não tradicionais. Palavras que falavam de desertos atravessados e tempestades sobrevividas, de fé mantida apesar da evidência, de um amor que havia resistido à prova suprema, a do tempo e da separação. Davi entregou os anéis com solenidade, e quando Miguel deslizou a aliança dourada junto ao anel de turquesa no dedo de Sofia, sussurrou apenas para ela: Finalmente você está onde sempre deveria ter estado. A festa se prolongou até o anoitecer, com música, dança e comida abundante. Todo o povoado celebrava não apenas um casamento, mas um símbolo de esperança. Em um lugar onde a vida era dura e as segundas chances escassas, a história de Sofia e Miguel brilhava como um farol de possibilidades. Quando a lua cheia começou a se elevar sobre as montanhas, os recém-casados se despediram de seus convidados. Montaram no cavalo de Miguel com Davi à frente e cavalgaram lentamente em direção ao seu lar, uma silhueta de três perfilada contra o céu estrelado. Na varanda da casa que haviam reconstruído juntos antes de entrar, Miguel tomou Sofia em seus braços e a beijou com uma mistura de ternura e paixão que prometia noites intermináveis de reencontro. Bem-vinda ao lar, senhora Ramos, murmurou contra seus lábios. Sofia sorriu, sentindo como o último fragmento de seu coração fraturado voltava ao seu lugar. Estamos onde devemos estar, respondeu tomando a mão de Davi, que os observava com olhos sonolentos mas felizes. Nós três. Naquela noite, enquanto Davi dormia profundamente
e Miguel descansava ao seu lado, Sofia contemplou o céu do deserto através da janela aberta. As estrelas pareciam mais brilhantes, como se elas também celebrassem o milagre do improvável tornado realidade. O deserto, esse vasto espaço de provas e renascimentos, lhes havia ensinado sua lição mais valiosa, que mesmo na terra mais árida, sob o sol mais implacável, o amor verdadeiro podia não apenas sobreviver, mas florescer com uma beleza inesperada. Como os cactos que guardavam água em seu interior durante meses de seca, eles haviam preservado seu amor através dos anos de separação. E agora, como as flores efêmeras mas gloriosas que cobriam o deserto após a chuva, esse amor renascia mais forte e mais belo do que antes. O círculo estava completo, a história renovada. E o futuro, como o horizonte que se estendia além de sua janela, abria-se infinito e promissor diante deles.